A Sociedade da Neve, de Pablo Vierce. Os 16 sobreviventes da tragédia dos Andes contam toda a história pela primeira vez. Edição especial 50 anos. Aos amigos de antes, de sempre, de então. Homenagem 50 anos. Em 2022, completam-se 50 anos de uma história que não tem ponto final, que nunca termina de lançar alguma luz sobre o que aconteceu nos Andes em 1972 e sobre nós mesmos, pois a passagem do tempo não obscurece essa história. Pelo contrário, a revive em uma constante reinterpretação dos fatos, assim como o próprio equilíbrio entre a vida e a morte nunca acaba de se decantar por completo. Depois da publicação de A Sociedade da Neve, em 2008, continuei conversando com os sobreviventes, com os parentes dos que morreram e com outros participantes da tragédia, como os militares da Força Aérea Uruguaia que colaboraram na busca, ou o coronel encarregado da última expedição ao local do acidente, em janeiro de 1973, à procura de pistas que nos permitissem entender as razões e enterrar os mortos. O que aconteceu nos Andes é tão extraordinário que atua como uma lente de aumento, destacando o que é relevante e deixando em evidência o intranscendente. A primeira lição que os sobreviventes aprendem é assim como uma metáfora. O frio que entrava pela abertura traseira era gélido, mas se eles se unissem para deixar a menor superfície exposta e fundamentalmente se abraçassem, não morreriam congelados. Me bata, sopre nas minhas costas. Me abrace, me dê calor, dizem a pessoa ao seu lado. A partir daí, vão abandonando pelo caminho todos os preconceitos e mesquinharias da sociedade da planície, que não só não servem de nada, mas atrapalham em uma situação catastrófica, no pior lugar imaginável, perdidos, abandonados. Não surge o que as ficções apocalípticas prevêem, o salve-se quem puder, a matilha humana. Em vez disso, aparece o espírito de solidariedade, em que o mais importante é atender quem está mais machucado. A salvação é coletiva, com misericórdia e compaixão, pois cada vez que um deles morre, todos morrem um pouco. O fato de alimentar-se dos corpos dos mortos produz, por sua vez, um vínculo diferente. O pacto de entrega mútua, quando decidem que, se morrerem, os demais podem usar seus corpos como alimento, para que um ou alguns deles alcancem o objetivo, define que eles sairão de lá por si próprios, ou nos músculos de seus companheiros. Todos sabem que são sobreviventes e, ao mesmo tempo, combustível. Aqueles que chegam à outra margem sabem que voltarão pelos demais e pelos 29 que não regressarão com vida, a cujas famílias deverão contar o que aconteceu. Em 22 de dezembro, depois de passar abruptamente da Sociedade da Neve para a da Planície, os sobreviventes demoraram a se adaptar, pois trazem a primeira impregnada no corpo e na alma, um vínculo que não se desfaz com facilidade e que nunca será completamente diluído. É difícil para eles dormir no plano horizontal. Ficam tontos com a agitação ininteligível da planície. Acham as buzinas da cidade atordoantes, pois temem que sejam avalanches. Esse estado especial faz com que, no início, eles só entendam intimamente entre si. Seus parentes falam de um véu sutil que os envolve, a princípio para se protegerem do exterior, mas depois o véu muda de forma, sem se diluir por completo, para preservar essa sociedade intermediária e inédita. Alguns até acham estranho abandonar aquele ambiente onde viveram experiências radicalmente diferentes. Quando estávamos indo embora, depois do resgate, o avião foi ficando pequenininho. Eu deixava para trás 72 dias de sofrimento contínuo no corpo, na alma e na mente, sem um minuto de paz, exceto quando a apagava. E pensei que levava de lá algo de bom. A paz que encontrei ali deveria ser encontrada na vida, e às vezes consegui isso, diz Coach Iniciarte. Daniel Fernandes Straut nunca quis voltar ao local do acidente, para que não se desvanecessem alguns aprendizados que lhe penetraram fundo e que ele pretende conservar enquanto viver. Gustavo Cerbino chorava enquanto o helicóptero se afastava. Não sei se de alegria ou de tristeza. Eles experimentaram a absoluta incerteza, a genuína solidão e, ao regressar, sentem uma eterna gratidão por estarem vivos. São lutadores, não se abatem, não se resignam. Superaram o medo convencional e experimentaram mais curiosidade do que medo,
o que lhes proporciona uma segurança e uma autoconfiança em si mesmas singulares. Eles sabem, consciente ou inconscientemente, que todos têm uma segunda chance, até mesmo uma segunda possibilidade de se redimir. A contagem regressiva. Desde o momento do acidente, a situação é tão desesperadora que, por um relógio truculento, começa uma contagem regressiva em uma busca enlouquecida e às cegas pela luz do fim do túnel, luz que só aparece quando os expedicionários veem o tropeiro Sérgio Catalã na pré-cordilheira chilena. Até aquele momento, tudo é uma corrida contra o tempo. Com informações incompletas, mediante tentativa e erro, até a saída em direção a oeste acabou sendo equivocada, sempre por um fio, no próprio limite entre a vida e a morte. No momento do acidente, 16 pessoas morreram e 29 ficaram vivas. No final, os números se inverteram, 16 vivos e 29 mortos. Eles aprenderam que quanto mais adiassem a partida, mais companheiros morreriam, de ferimentos, de frio, de inanição, de imprevistos, como a avalanche, ou quando a temperatura subisse no verão, das temíveis infecções que assolariam seus corpos indefesos, que tinham perdido boa parte do peso, as quais haviam se mantido à distância em um ambiente congelado de 30 graus abaixo de zero. Mas, ao mesmo tempo, se a partida fosse prematura, o risco seria enorme, pois todos poderiam sucumbir, como descobriram na caminhada do 11º dia, quando 2 dos 3 expedicionários, Daniel Maspons e Numa Turcati, acabaram morrendo. Eles achavam que as coisas não poderiam piorar, mas aprenderam, com a avalanche de 29 de outubro, que isso também é um equívoco. As coisas sempre podem piorar. Eles estavam no fundo de um poço sem fundo. A contagem regressiva funcionava para todos. Em primeiro lugar, para os feridos, porque seu tempo estava se esgotando, mas também era premente para os expedicionários, que arriscariam a vida e teriam de ponderar fatores tão desproporcionais e desconhecidos como o fato de que se partissem mais cedo do que recomendava a prudência, conceito este que expirou na montanha, em que toda a epopeia foi marcada pela imprudência, eles arriscariam a vida de todos. Esse manejo dos tempos pautou, de forma desesperadora, toda a peripécia. Como medir o tempo quando ele passa à custa dos amigos que morrem? Como sopesar a quantidade de cadáveres que lhes restam para alimentar-se? Como adivinhar o custo da inanição galopante, quando eles sabiam, porque aprenderam, que há um ponto sem volta, quando não importa o quanto se empurre, é impossível subir a ladeira. O relógio que pautou a contagem regressiva, a corrida contra o tempo, foram os mortos. Não há estatísticas, não há experiência, não há teoria, porque nunca acontecera nada semelhante. Todos sofreram, e não há como medir a intensidade desse sofrimento. Aqueles que foram ejetados quando o avião atinge o topo da montanha e se divide em 2, aqueles que voaram quando a fuselagem desliza vertiginosamente pela encosta dos Andes, ou aqueles que morrem esmagados pelas ferragens e pelos assentos quando o avião para abruptamente contra o rebordo de neve. Aqueles que morreram na noite do acidente, aqueles que morrem mais tarde devido aos ferimentos, os 8 que morreram soterrados na avalanche e os 3 que sobrevivem a boa parte da epopeia e precipitam as partidas das expedições. Deram tudo para viver o máximo possível, fizeram um pacto de entrega mútua, sofreram a humilhação de ter que comer cadáveres, a claustrofobia da avalanche, viveram toda a agonia, mas morreram na praia, sem receber a recompensa. Passado meio século, pode ser um momento propício para ajustar o foco naqueles que não voltaram, naqueles que deixaram um rastro de dor dilacerante que nunca será cicatrizado em suas famílias e amigos. Dos feridos do acidente, a última a morrer foi Suzy Parrado, irmã de Nando. Os 8 que morreram na avalanche fizeram tudo o que puderam, ou mais, para salvar a si mesmos e aos outros. Marcelo Pérez de Castilho recebeu a dura tarefa de fazer o pouso de emergência na Sociedade da Neve, o que levou a cabo com coragem e gentileza, com uma nobreza que contagiou toda a peripécia, até o último minuto. Juan Carlos Menéndez, que só conhecia Numa Turcati e Pantio Delgado, e que chegou ao avião por acaso, estava sempre pronto para o que fosse necessário, com sua personalidade tranquila, sem alarde. Henrique Plateiro, com um físico privilegiado, reflete o estoicismo como ninguém. Imediatamente esquece seu ferimento no estômago, pelo qual perde sangue e enfraquece,
e está presente em todas as tarefas que exigem força. Diego Storm, um aplicado estudante do 2º ano de medicina, embora não fosse um médico de guerra, como Roberto Canessa ou Gustavo Cerbino, empregou todo o seu conhecimento e ternura para salvar Nando Parrado e tratar dos feridos desde o primeiro instante do desastre. O soldado de primeira classe e técnico especialista Carlos Roque, mecânico do avião, depois do acidente, perdeu a cadeia de comando, mas em seus 2 anos de estudo na aeronáutica, aprendera claramente os conceitos de disciplina e hierarquia militar. Por isso, está no comando desse avião da Força Aérea, embora ele não passe de um monte de ferros retorcidos, enquanto em sua casa, em Montevidéu, uma criança de 1 ano e 5 meses o espera. No entanto, ele se junta ao grupo e ajuda no que pode, para que os sobreviventes procurem a cauda do avião, onde estão as baterias para tentar fazê-lo funcionar, como Roque lhes explicou. Daniel Maspons, o único homem de uma família com 4 irmãs, tenta desesperadamente partir, porque sabe que se não voltar, seu pai não será capaz de aguentar. E essa consternação é uma das explicações para sua participação na temerária expedição do 11º dia, onde aprenderam tudo o que faltava e souberam um pouco mais sobre o quão perdidos estavam. Gustavo Coco Nikolic é um lutador, e sua personalidade se reflete nas 2 cartas que escreveu na montanha, redigidas de uma só vez, impulsivamente, sem datação ou destinatário certo, nas quais reflete aquela zona cinzenta que no mesmo parágrafo traduz a esperança e a agonia, pois já vivem em um plano de consciência que não é real nem irreal. Ele menciona que aqueles que empreendem a primeira expedição no 4º dia provaram ser os mais corajosos daqueles que restaram, dentre os quais cita Numa Turcati e destaca o papel dos médicos Canessa, Cerbino e Diego Storm. Também aborda a questão mais espinhosa com coragem e dedicação. Abre aspas. Uma coisa que você vai achar incrível, e eu também acho. Hoje, começamos a cortar os mortos para comê-los. Não temos outro remédio. Como a única coisa que interessa é a alma, não tenho por que ter um grande remorso. E se chegasse o dia em que eu, com o meu corpo, pudesse salvar alguém, faria isso com prazer. Fecha aspas. Liliana, com seus 4 filhos esperando por ela em Montevidéu, era a mãe do avião, aquela que com uma carícia curava melhor do que qualquer remédio que lhes faltava. É por isso que sua filha mais velha, Maria Laura, que tinha 10 anos em 1972, me diz hoje que, abre aspas, mamãe era, em casa, a mesma que foi na montanha. Fecha aspas. Na carta que ela escreveu nos Andes, em 23 de outubro, pouco depois de ouvirem no rádio portátil que eles não estavam mais sendo procurados, ela observa, abre aspas, acho que isso é uma prova de Deus. Se sairmos daqui, Ele nos deu uma experiência que levarei por toda a vida. Se não, espero que Deus ajude meus filhos e eles nunca o culpem por nada. Cada pessoa tem seu destino. Espero que a família cuide deles. Não quero atribuir nenhuma responsabilidade a ninguém. Eles logo saberão quem vai se ocupar deles. Vocês não podem imaginar o belo grupo de jovens que nos acompanha. Fecha aspas. A partir da avalanche, a morte é eminente. A vida na fuzilagem é provisória e eles têm que partir o mais rápido possível, embora não saibam como, nem para onde, nem quando. A morte dos últimos 3 marcou a reta final, quando o tempo se acelerou exponencialmente. Quanto mais se dilata e sofre, mais se encurtam os prazos, que agora não são medidos em dias ou horas, mas na pulsação dos corações que definham. Se não se apressarem, eu não consigo, diz o inabalável Rafael Basco Echavarren, ao amigo que fez na montanha, Daniel Fernandes. A morte de Arturo Nogueira, em 15 de novembro, precipitou a saída dos 3 expedicionários que partiriam 2 dias depois rumo ao leste, quando encontram a cauda e descobrem a chave para dormir no alto da montanha, o material isolante para o saco de dormir. Arturo era um jovem sensível e inteligente, de 21 anos, jogador do Old Christians, habilidoso em todos os esportes, que, como ele conta na carta que escreveu na montanha para sua família, no acidente quebrou uma perna e feriu o tornozelo da outra, que estava inflamado, mantendo-o entrevado, na maior parte do tempo, nas redes penduradas ao lado do Basco Echavarren. Cochin Ciarte descreve a forma como o conheceu, quando saía da fuzilagem para colaborar no que podia, derretendo neve para fazer água. Abre aspas.
quando conseguimos fazer água, vi o primeiro ato de misericórdia da montanha. Arturo Nogueira fez 1 litro de água rosa, porque usou uma garrafa que tinha um remanescente de vinho, e começou a passar a garrafa sem prová-la primeiro, deixando para beber no final, e éramos 27 vivos. Dava só para molhar os lábios. Ninguém tomou um gole mais longo, e quando a garrafa voltou para Arturo, estava vazia, e se não houvesse sol, ele ficaria 2 dias sem beber água. Ele não tinha feito isso para si mesmo, tinha feito para os outros. Fecha aspas. Em novembro, Arturo se debilita. Suas conversas anteriores sobre a vida em sociedade, sobre a utopia na planície, se transformam em metafísicas, revelando algo que todos estão vivendo. À medida que o fim se aproxima, a espiritualidade aumenta. A carta que ele escreve para a família e a namorada, pouco antes de morrer, termina assim, abre aspas, força, que a vida é dura, embora mereça ser vivida, mesmo em sofrimento. Coragem. Fecha aspas. Em 3 de janeiro de 1973, o pai de Arturo publicou uma carta no jornal uruguaio La Mañana, em nome de sua família, que operou como um bálsamo para os sobreviventes. Abre aspas. Estas breves linhas, surgidas por um imperativo ineludível de nosso coração, desejam prestar, publicamente, nosso tributo de admiração e reconhecimento aos 16 jovens heróis sobreviventes da tragédia dos Andes. Convidamos todos os cidadãos de nossa pátria a alguns minutos de meditação sobre a imensa lição de solidariedade, coragem e disciplina que esses jovens nos deixaram e que ela sirva a todos nós para que aprendamos a deixar de lado nosso egoísmo mesquinho, a ambição desmedida e o desinteresse por nossos irmãos. Fecha aspas. O Basco Echagüe morreu em 18 de novembro, um dia depois de a expedição ter partido para o leste. O Basco se ofereceu para ir. Ele se levantava, mas caía, pois lhe faltava uma perna, que estava muito ferida, já que o enxerto, quando juntamos a parte que tinha sido rasgada, sem antibióticos, não tinha funcionado. Então eu dizia, o Basco com uma perna só quer ir, e vocês com 2 não se decidem? Conta Gustavo Cerbino. Daniel Fernandes relata, abre aspas, quando eu ia até sua rede para lhe fazer companhia, perguntava se a ferida estava doendo ou se estava com frio, e ele sempre me respondia que não doía, que estava tudo bem, mas eu percebia que doía, porque se eu encostasse na perna dele sem querer, ele pulava, e eu ficava paralisado. Ou seja, ele também sentia, mas nunca se lamentava, pois sabia que suas queixas acrescentariam mais mal-estar àquele inferno. Fecha aspas. O Basco não escreveu cartas, porque queria contar tudo pessoalmente. Daniel Fernandes foi o primeiro a regressar a Montevidéu junto com Bob François, em 24 de dezembro, depois do meio-dia. Queria voltar o quanto antes e ir para o campo, para a natureza, sem que as pessoas o assediassem, mas tinha um compromisso prévio e inadiável assim que chegasse. Abre aspas, eu era a carta que o Basco nunca quis escrever. Fecha aspas. No carro até sua casa, seu pai lhe contou um fato que o deixou atônito. No período do limbo da busca, ele havia estabelecido uma intensa amizade com Ricardo Echagüe, o pai de Basco. Os dois trocavam informações, analisavam a cordilheira que Ricardo percorria em teco-tecos, moviam céu e terra, semelhante em tudo ao vínculo que Daniel havia forjado com seu filho na montanha. Assim que entraram em casa, o pai dele ligou para o Ricardo, como Daniel queria. Na manhã seguinte, 25 de dezembro, muito cedo, chegou toda a família. Seus pais, suas 3 irmãs e sua namorada. Daniel começou a falar, a contar todos os detalhes da penúria do Basco nas montanhas, de sua integridade. A família o escutava em silêncio, não se ouvia uma mosca, e embora a história fosse dura, não havia pranto, nem exclamações ou lamentos. Abre aspas, mas a coisa mais incrível sobre esse encontro em 25 de dezembro é que, como eu disse a eles, percebi que essa família era exatamente igual à que eu imaginava quando vi as histórias do Basco. Fecha aspas. Beatriz Echagüe, sua irmã mais nova, me conta que, em casa, as fotos do Rafael nunca foram guardadas ou nunca se sugeriu que, aqui, ninguém mais pode rir. O que aconteceu é que minha mãe quis mudar de casa. No apartamento da Rua Ponce ficava o quarto do Rafael, e isso a deixava triste. Um mês depois, em janeiro de 1973, Ricardo Echagüe ligou para Daniel Fernandes
para dizer que iria aos Andes procurar o corpo do filho, como o Basco tanto clamava na montanha, acompanhado pelo pai de Gustavo Nicoliti. Ricardo levou o filho a cavalo até que, quando chegou à cidade mais próxima, San Rafael, o detiveram porque faltava a documentação correspondente para transportar um corpo. Quando o liberaram, foi trazido de volta por um avião da Força Aérea Uruguaia. Daniel conta que o enterraram no Panteão 571 do cemitério del Buceo, o mesmo número do avião que caiu na montanha, acompanhado pelos sobreviventes e muitas famílias daqueles que não voltaram. Alguns companheiros dos Andes levaram as alças do caixão até o túmulo. Numa Turcati, como o Basco, também viajou por acaso. Não fazia parte dos Old Christians. E daqueles que sobreviveram ao acidente, ele só conhecia Pancho Delgado, seu amigo de longa data. Ele completou 25 anos em 30 de outubro, sepultado sob a avalanche. Era forte, de compleição musculosa, embora não muito alto. Numa era, além disso, um personagem especial. Na corrida de obstáculos da montanha, ele colaborou em tudo, desde o primeiro momento, sem nunca medir o risco, sem fazer o menor cálculo sobre a energia que gastava e a que tinha de reservar para si. Participou da expedição do 4º dia, na partida desesperada do 11º dia, pouco depois de ouvir no rádio que as buscas haviam sido suspensas, e sempre quis participar das expedições finais, embora um ferimento sofrido durante a avalanche tenha infectado e piorado dia após dia, pois seus corpos não tinham mais defesas. Abre aspas. Um homem íntegro desde a infância, professor do amor, amado para sempre. Numa Turcati. Definiu Gustavo Lussic, um companheiro de infância e juventude na escola onde estudou, o Sagrado Coração dos Jesuítas, em Montevidéu. No avião, naqueles poucos dias de tragédia, ele conquistou o carinho e a admiração de todos. Abre aspas. Quando falo de Numa, começo a chorar. Ele é a melhor pessoa que já conheci, fecha aspas, diz Coach Inciarte. Se eu tratava com ternura aqueles que vacilavam, Numa fazia isso muito melhor, porque nunca se cansava. Ele estava sempre ciente da angústia de todos, irradiava paz, nunca vacilou. Quando ele se aproximava, era como se Jesus Cristo tivesse baixado, com a misericórdia à flor da pele, no olhar. Eu não sei de onde ele tirava tanta força. Nando Parrado recorda que Numa viu algo muito angustiante na expedição do 11º dia. Gustavo Cerbino não nos contava toda a verdade, para não nos desencorajar. Quando perguntei a Numa, que não sabia mentir, ele disse: até onde chegamos, tudo que se vê são mais montanhas. Mas ele sempre quis ser um expedicionário. Quero ir, ele me dizia, mas eu me dava conta de que ele não podia. Tinha se desgastado demais e estava machucado. Então Numa se aproximava de Daniel Fernandes, sabendo que ele tinha influência sobre os outros, e tentava convencê-lo. Eu consigo, Daniel, acredite em mim. Como eu dizia que a ferida o impedia, ele voltava a trabalhar mais, como um touro, puxando neve para desenterrar o avião depois da avalanche, para mostrar que sim, que ele conseguia. Ao conhecer sua família, conseguimos entender melhor. Abre aspas. Em casa, sempre fomos ensinados a ter o mesmo respeito por todas as pessoas. Fecha aspas. Diz seu irmão mais novo, Daniel. Abre aspas. Éramos uma família simples, na qual nos encorajavam a ser genuínos, sem máscaras. O esforço era valorizado, e meu pai pregava com exemplo, trabalhando de sol a sol. Mamãe acrescentava a ternura, a incondicionalidade para com os filhos. Isso significava que todos os amigos gostavam de ir à nossa casa. Sempre eram bem-vindos, e é por isso que a casa era uma romaria de pessoas, com 5 irmãos, 4 deles homens. Por sua vez, Numa encarnava bem o lema da escola que frequentávamos. Ut serviam, para que eu possa servir. Ou aquele outro que o define, viver a vida de tal sorte que viva permaneça na morte. Era uma família tão harmônica que minha melhor juventude foi passada com eles, assegura Pancho Delgado, seu amigo de longa data. Ele era humilde, mas não submisso. Tinha lá seu gênio. Quando jogava futebol, era meio esquentado. Não tolerava jogo sujo, embora jogasse duro, acrescenta o irmão Daniel. Não permitia que se falasse mal dos amigos. Nunca ouvi criticar ninguém. Tinha uma lealdade exacerbada que pode ter se virado contra ele na montanha, pois não sabia ser egoísta. Nunca o imaginei vivendo na planície, porque eu conheci e o amei naquele tormento dos Andes, sustenta Coach.
Ele tinha dificuldade para comer, assim como eu. Fizemos isso quando estávamos no limite, só para sobreviver. Perdi 45 quilos. Ele perdeu mais. Depois da avalanche, a perna dele ficou infeccionada, como a minha. Nós dois nos operamos juntos, com uma lâmina de barbear, mas ele se debilitou um pouco mais do que eu, porque havia se entregado muito, tinha sido muito generoso. É por isso que Numa é o último que morre e o primeiro que se sacrifica. Numa se imola para provocar a saída dos expedicionários, como se dissesse: se eu morrer agora, primeiro paro de sofrer, e depois também dou um impulso para que eles saiam, assegura Gustavo Cerbino, que foi quem encontrou na mão fechada de Numa o bilhete que ele escrevera. Com essa mensagem, ele falava aos expedicionários: agora é com vocês. Olhei para o Roberto e ele me disse: é isso, vamos sair amanhã. E não nevou em nenhum dos 10 dias da expedição final, e havia lua cheia. Eles não caíram em uma fenda, e quando se depararam com um rio que poderia bloquear sua saída, escolheram o lado correto, o que lhes permitiu continuar. E no fim, encontraram um tropeiro generoso, concluiu Cote. Pouco tempo depois do regresso a Montevidéu, alguns sobreviventes quiseram visitar a mãe de Numa. Seu pai havia morrido, para lhe contar sobre como seu filho havia se comportado na montanha. O irmão mais novo, Daniel, que estava presente, relembra, abre aspas, mamãe ouvia em silêncio. Eles falavam, um por um, enquanto minha mãe revivia a vida do filho, aquele vazio que nunca foi preenchido. De repente, ela lhes pergunta, em algum momento Numa falhou com vocês? E de certa forma, ela recebeu a resposta que queria ouvir, o que também não a surpreendeu, mas reconfortou-a confirmar o que sempre acreditou. A morte de seu filho não tinha sido em vão. Juan Antônio Bayona. Em abril de 2017, conheci em Londres Juan Antônio Bayona, o cineasta espanhol que em poucos anos se tornou um dos mais prestigiados do mundo. Fazia 6 anos que Rota, como todos chamavam Juan Antônio, ao lado de sua companheira e produtora Belén Atienza, estava especialmente interessado em fazer um filme baseado no livro A Sociedade da Neve. Como já afirmara publicamente, ele havia utilizado o livro quando rodou seu filme O Impossível, lendo trechos para os atores. Até o título, O Impossível, foi inspirado em uma ideia recorrente de A Sociedade da Neve. Sua sensibilidade e seu talento imediatamente me cativaram, como mais tarde cativaram os sobreviventes e as famílias dos mortos que ele conheceu. Trabalhamos por muito tempo na versão que ele queria fazer, em Madrid, Barcelona e Montevidéu, onde, em 2018, entrevistamos longamente, mais uma vez, os sobreviventes e alguns amigos daqueles que não voltaram. Finalmente, Rota achou a maneira que considerava mais apropriada para narrar a aventura. Em 30 de julho de 2021, fui com Rota Bayona e Gustavo Cerbino à biblioteca Nuestros Hijos, onde fomos recebidos por muitos dos filhos das mães que promoveram essa iniciativa em memória daqueles que não voltaram da montanha. Rota queria contar o ponto de vista do filme, mas quando começou a explicar que aquele que geralmente é chamado de herói na Sociedade da Planície nem sempre chega ao seu destino na Sociedade da Neve, e sim, morre na praia, fazendo todo o sacrifício, mas sem receber qualquer recompensa. Seus olhos se nublaram e sua voz ficou entrecortada, porém todos entenderam perfeitamente o que ele queria dizer. Ele não conhecia nenhum dos presentes, mas era como se os conhecesse havia muitos anos, enquanto estávamos recriando a peripécia dos Andes. Pouco depois, em 2 de agosto, fui com Rota e o ator uruguaio que interpreta Numa, Enzo Vokrincic, visitar a casa onde o jovem morou todos os seus 24 anos, na rua Tapes, no Prado, onde hoje funciona uma cooperativa agropecuária. Estávamos acompanhados pelos únicos irmãos que ainda vivem, Isabel, a mais nova, e Daniel. Isabel observava Enzo atentamente enquanto percorríamos a casa, a sala de jantar onde estudava com os amigos, o quarto que dividia com os irmãos, o porão no qual os jovens jogavam futebol, com os mesmos armários de madeira que ainda mostram as marcas e os amassados das boladas. O tempo começou a se diluir. Quando chegamos ao fundo da casa, em que, quando eram crianças, nos dias chuvosos do verão, Numa apostava corridas com Daniel de uma fonte ao lado da porta dos fundos, até a parede fronteiriça, a 30 metros de distância, para chegar à meta, a fonte de onde partiram, ensopados, com Numa sempre em primeiro lugar.
Isabel pega a mão de seu irmão mais velho, Enzo, porque tinha acabado de ganhar outra corrida. Em 8 de outubro de 2021, pouco antes dos atores viajarem à Espanha para filmar, primeiro a Barcelona para os ensaios e depois a Sierra Nevada, além das cenas que seriam filmadas nos Andes argentinos e chilenos, no Uruguai e no Chile, organizou-se um encontro com sobreviventes, em um clube de bairro nos arredores de Montevidéu. A reunião foi se contaminando de uma energia diferente, como se todos estivessem a 10 centímetros acima do chão. Para onde quer que se olhasse, havia uma cena avassaladora. Um grupo de sobreviventes girava em torno do capitão Marcelo para procurar diferenças físicas, pois ele era muito parecido. Daniel Fernandes era chamado de Francisco por todos. Tintim era tratado por Agostinho. Os nomes dos atores, com a mesma naturalidade com que os sobreviventes chamavam os atores por seus próprios nomes, a ponto de haver um momento em que não se sabia quem era quem. Todos os sobreviventes falaram, e alguns, como Gustavo Cerbino, referiram-se aos mortos. Depois falaram os novos passageiros do avião. Suzy Parrado leu um texto que escrevera sobre a morte, e todos disseram que o que eles estavam vivendo não podia ser verdadeiro, nem real, que estavam tocando o céu com as mãos, ou as estrelas, como disse Diego Storm, porque estava morto. Em 10 de janeiro de 2022, as filmagens começaram em Sierra Nevada, em Granada, em uma das 3 fuselagens rodeadas de neve recriadas nos mínimos detalhes, na base do Campo Penhones. A outra fica a mais de 3.000 metros, na montanha, em uma paisagem insolitamente semelhante ao Vale de las Lágrimas, embora em outra escala, e a terceira se localiza em um vale cercado por oliveiras. O platô se encontra dentro de um gigantesco hangar, onde está o avião destruído, com neblina e telas que recriam o cenário do Vale de las Lágrimas. O avião acabou de cair, está nevando e todos tremem de frio. Rota Baiona, com alguns atores, havia sido contaminado uma semana antes com a imbatível variante Omicron da pandemia de Covid-19. Alguns imponderáveis tinham que ocorrer para começar a recriar essa história. Faltavam-lhe 2 dias para terminar a quarentena e dirigia remotamente com uma voz firme e animada por um alto-falante que ninguém sabia de onde vinha. A voz de Rota ajuda a nos situar-nos no lugar, no momento e no estado espiritual da tragédia. Uma multidão de técnicos, fotógrafos, cinegrafistas, técnicos de iluminação, eletricistas, engenheiros de som, figurinistas, maquiadores, artistas de efeitos especiais, médicos, usando abrigos de montanha com gorros, luvas e máscaras, vão daqui para lá. Acendem e apagam lâmpadas, movem assentos de avião, ultrapassam obstáculos, cadáveres, sobem andaimes, operam uma grua gigantesca, como sombras. Abre e fecha os olhos e são como zumbis, em um caos que, ao contrário do outro, é controlado. Os atores, em mangas de camisa, tiritam e perambulam às cegas, tentando entender o que aconteceu, onde estão, orientados pela voz do além-túmulo, que cada vez parece vir de mais longe. De repente, a filmagem faz uma pausa e as enormes portas do hangar se abrem. Olho de um lado para o outro e é a mesma paisagem, a montanha, a neblina, o frio, a nevasca. Olho de um lado para o outro e não sei qual é real ou irreal. Os atores saem da fuselagem, alguns morreram ou vão morrer, outros estão sendo salvos. A voz do além continua a guiá-los. Estou tão desorientado quanto eles. Me aproximo por um momento da borda em que viveram em outubro de 1972, oscilando entre a vida e a morte. Estamos viajando. Pablo Vierce, junho de 2022.